E aí, pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gato aqui mais uma vez para mais uma aula de geografia para você que vai fazer a prova da ESA. Então, já vai curtindo o canal, já vai curtindo esse vídeo, ou melhor, vai se inscrevendo no canal e curte esse vídeo. Se inscreva aí no canal e assine as notificações, porque toda vez que eu subir um vídeo novo, você será notificado que tem uma aula nova lá para você assistir, tá bom? E também se inscreve aqui no nosso site, né, que é o geografiaparaconcursos.com.br, e baixe o material exclusivo que eu preparei para você que vai fazer essa prova, que é onde eu organizei as questões das 10 últimas provas na mesma ordem que está pedindo no edital, a ordem de conteúdos, né? Então, eu tirei todas as questões, por exemplo, do espaço brasileiro, relevo, climas, vegetação, hidrografia e solos, e coloquei as questões, então, ordenadas, retirei de cada prova a questão sobre esses temas e coloquei numa ordem para facilitar os seus estudos. Então, basta você entrar no meu site, se inscrever lá, né, deixando o seu e-mail, e eu vou mandar um e-mail para você com o link para você baixar, então, a sua aula, ou melhor, o seu material, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos falar sobre esse tema aí, o espaço brasileiro. Relevo, climas, vegetação, hidrografia e solos. Ou seja, tudo aquilo que está sendo cobrado no edital referente a esse tema. Ah, a gente vai falar de todos eles? Não, nós vamos resolver algumas questões, na verdade, 3 questões sobre esses temas, para que você possa, então, entender, né, por que uma alternativa é certa e por que as outras estão erradas. É assim que a gente faz prova, tá bom? Se a gente não tiver essa clareza, esse método de fazer questão, né, de fazer questão múltipla escolha, a chance de a gente errar é maior. Então, presta bem atenção em como que eu trabalho, né? E vai ser a forma que você vai trabalhar na sua prova. Vamos lá, então? Dá uma olhada nessa questão aí. Nas últimas décadas, o processo de transformação do uso do solo em função de uma expansão rápida e intensiva da agropecuária provocada por inúmeros impactos ambientais no cerrado, entre os quais erosões profundas que atingem o lençol freático são denominados. Bom, gente, olha aí, está falando de impactos ambientais provocados pela expansão agrícola, né? Então, e não só de qualquer lugar, está falando do Cerrado, né? Lá do centro-oeste brasileiro, praticamente, né? Onde tem a maior parte desse tipo de vegetação. Então ele te dá aí, ó, ele quer saber o nome desse impacto ambiental que erosões profundas atingem o lençol freático, né? Então vamos lá. A gente tem a letra A, vossorocas, assoreamentos, laterização, lixiviação e arenização. Bom, o ideal é a gente entender o que é cada termo desse aí. Cada termo desse pode ser que vários deles aconteçam numa mesma região, mas tem impactos que são mais localizados, tá bom? E o que ele quer saber neste caso é o impacto que tem atingido mais a região centro-oeste, em específico a área da vegetação cerrado. Então vamos lá. Vamos de baixo para cima. A arenização. Bom, o que é a arenização? A arenização seria um impacto provocado pelo uso intensivo do solo, porém em áreas de clima subtropical. Ou, por exemplo, não em áreas de clima subtropical, mas em áreas de clima úmido. Tá? No caso do nosso país, o lugar que isso acontece é na região sul. Então, devido à presença de umidade, né, chuvas, etc., ao invés de acontecer, por exemplo, uma desertificação, que é o que acontece no Nordeste, devido ao uso intensivo do solo, na região sul acontece a arenização, por conta da umidade. Tá? Perde-se nutrientes do solo, etc. e tal, não nasce mais nada e sobra, a grosso modo, sobra areia. Por isso que ganha o nome de arenização. Não é o caso do centro-oeste, porque o centro-oeste ele é um clima tropical que tem época de verão chuvosa e inverno seco, né? Então não causa essa arenização e nem a desertificação da forma que acontece no Nordeste. Então não é essa a alternativa.
A lixiviação, ela é ligada à questão da lavagem e retirada de nutrientes do solo. E isso acontece normalmente, claro, mas se intensifica, isso vira um problema ambiental à medida que a gente retira a cobertura vegetal do solo. Como, por exemplo, acontece na região norte. Se você retirar a cobertura vegetal da região norte, ou melhor, da floresta amazônica, e deixar o solo exposto, vai acontecer então o fenômeno da lixiviação. Lá tem chuvas constantes, a chuva vai pegar e lavar os nutrientes desse solo, certo? A laterização vai ser então a mudança do solo, né, por conta da lavagem, falando assim, né, a lixiviação desse solo e deixando esse solo avermelhado, né, por conta do laterito, né, que é um metal, né? Então esse solo ganha esse aspecto avermelhado, cor de tijolo mesmo. E isso acontece bastante por conta do desgaste por uso do solo, uso incorreto do solo, né? Então fica aquele solo avermelhado à mostra. Então o nome disso é laterização. Isso prejudica também a agricultura, etc. e tal. O ideal é sempre você ter áreas de reserva ou fazer o replantio constantemente das áreas que estão sendo afetadas. Agora, o assoreamento dos rios está relacionado à questão de acúmulo de sedimentos no canal do rio. Isso é um processo, de certa forma, natural, porém, o homem acentua esse problema quando ele desmata as margens do rio. E quando ele canaliza o rio também, acaba acumulando sedimentos em demasia em determinadas áreas do rio, e alguns rios perdem até a navegabilidade. Então também não é essa que a gente quer. Agora, só sobrou Vossoroca, né? E realmente a região centro-oeste vem sofrendo com problemas de vossorocamento, essa é a palavra. Vossorocamento, ou você pode achar com a letra B também, Bossoroca, ou barranco, ou buracão. Existem vossorocas quilométricas na região centro-oeste e outras áreas também do Brasil, mas na centro-oeste, devido aos impactos provocados pela agricultura feita, ou agropecuária feita de forma intensiva, tá bom? E essas vossorocas, elas são formadas devido à retirada de cobertura vegetal e a chuva batendo ali no solo diretamente, que vai abrindo fissuras, sulcos, né? Nesse solo, que a princípio recebe o nome de ravina, que é um processo de ravinamento. Vão aparecendo espécies, né? Imagina aqui, de frisos, né? Nesse solo, e isso vai evoluindo para uma vossoroca, tá bom? No centro-oeste é isso que vem acontecendo. Como a gente tem um clima ali, época chuvosa e época seca, acontece o fenômeno de vossorocamento. Assoreamento acontece em vários lugares em que se desmata a margem de um rio. A laterização, ela vai acontecer devido a mudanças no solo, mas aí é necessário também que se tenha um determinado metal ali, que é o laterito. E a lixiviação acontece mais na região norte, a arenização na região sul. Tá certo? Então, essa daí a gente ficou com a letra A. Vamos para a próxima. Assinale a opção abaixo que apresenta um ambiente natural brasileiro que pode ser definido como faixa de transição. Primeiro de tudo, você precisa saber o que é faixa de transição. Essa questão é bem facinha, mas tem gente que não sabe. Então, você precisa saber primeiro o que é faixa de transição. Bom, faixa de transição vai ser aquela área de transição entre dois ou mais domínios morfoclimáticos em que você vai ter a mistura desses domínios morfoclimáticos, tá certo? Então, primeiro você tem que saber o que é um domínio morfoclimático e saber que os domínios morfoclimáticos no nosso país são alguns, né? Basicamente são 6. Domínio amazônico, caatinga, cerrado, mares de morro, araucária e pampas ou pradarias. Tá? E entre esses domínios nós temos as faixas de transição. Quais são as faixas de transição que a gente vai encontrar? Basicamente são a Mata dos Cocais, o Pantanal e o Agreste. Tá? Então você já sabe a resposta, né? Letra D, Pantanal.
Tá? Ele ali, o Pantanal, pega um pouco do que vem ser a floresta amazônica, ele pega um pouco de cerrado e um pouco do Chaco, né, que é uma vegetação própria do Paraguai. Nós somos vizinhos, né, do Paraguai, então a gente recebe essa influência. Então ali, o Pantanal mato-grossense, ele é a mistura de um pouco desses três. É uma faixa de transição entre esses domínios morfoclimáticos, tá certo? Então, essa daí, letra D, Pantanal. Próxima questão. No Brasil, algumas áreas apresentam processos de desertificação ou possuem riscos para que ele ocorra, e isso provavelmente se dá em função do manejo dos solos. Assinale a única opção que contém uma região que apresenta com destaque algumas dessas áreas. O que ele falou? Desertificação. A gente falou lá na questão número 1, onde eu trabalhei não só a arenização, mas a desertificação. Eu vou poupar a explicação disso, né, porque você já viu lá na primeira, mas, a grosso modo, desertificação é o desgaste do solo em áreas de clima mais seco, tá bom? Então, esse solo foi desgastado e por conta das atividades humanas e, como não nasce mais nada, vira um deserto, tá bom? Então, é só depois você voltar lá na primeira questão e ver o contrário dele, que seria a arenização, com as mesmas causas, tá? E com consequências um pouco diferentes. Então vamos ver aí, a gente já sabe que a desertificação, pelo menos no Brasil, acontece na região Nordeste. É só a gente procurar aqui uma área em que você tenha falta de umidade no Nordeste, porque a gente tem umidade no Nordeste, tá? Principalmente na região litorânea, e tem que ser na área mais para o interior do Nordeste. Planalto Ocidental Paulista em área de floresta tropical? Não. No Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, no Pantanal. Pantanal é úmido a beça, não tem como acontecer desertificação. Zona da Mata Mineira, no domínio Mares de Morro? Não, é úmido. Sertão Nordestino em áreas de Caatinga? Bom, Sertão Nordestino, mais para o interior, longe do litoral, área da domínio morfoclimático Caatinga? Sim, é essa área aí. E Zona da Mata Nordestina em área de vegetação litorânea. Litorânea, você está próximo do oceano. Oceano faz massa de ar úmida. Água, chuva, desertificação? Não. Então, a resposta dessa é a letra D de dado. Gente, muito obrigado pela atenção. Se você gostou, novamente, dá um like aí nesse vídeo. Compartilha com seus amigos que também vão tentar a prova, em grupos de WhatsApp que eu sei que você participa, em grupos do Facebook que eu sei que você participa, ou com seus colegas de curso, etc. e tal, para que eles também venham ver o nosso trabalho aqui. E também peço para que vocês se inscrevam no meu site, geografiaparaconcursos.com.br. Se ficou alguma dúvida, rafael@geografiaparaconcursos.com.br. Manda um e-mail que é mais garantia de eu responder a sua dúvida, tá? Aí você fala, eu vi a sua aula do vídeo tal e eu quero tirar essa dúvida aqui, né? Eu te agradeço, então, a sua atenção. Curta o nosso canal, se inscreva no nosso canal, assina a notificação e veja os outros vídeos aqui relacionados também para te ajudar mais nessa prova do concurso da ESA, que já está chegando, tá bom? E baixa o nosso material se inscrevendo no site. Você só vai ter esse material se você se inscrever no site. Eu só mando para quem se inscreve lá no meu site, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.